Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Tem pessoas que Deus amargura a alma dele para provar a ele alguma coisa. Tem alma. Cada alma tem um lugar. Você quer ver um negócio? Jó 16:4. Hoje nós vamos só passear pela Bíblia sobre alma, porque depois nós vamos... Eu também poderia falar, como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Jó disse, se a sua alma estivesse no lugar da minha, às vezes o lugar que está a sua alma não é o lugar que está a minha alma, porque existem regiões celestiais. Porque existe, nós fomos abençoados com toda sorte nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Talvez a sua alma não está no lugar que a minha está. Talvez estamos em lugares diferentes, não é verdade? A alma tem um lugar. A alma pode ter tédio da vida. E isso leva a pessoa para a depressão e para o suicídio. Aí vamos entender por que as pessoas suicidaram. Porque elas tiveram tédio da própria vida. Quer ver um negócio? Jó 10:1. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa e falarei com a amargura da minha alma. Quando a alma fica com tédio da vida, a pessoa dá livre curso às suas amarguras e por isso vai para o suicídio. Porque dá liberdade para a amargura da... Tá vendo onde é que foi os caras que suicidou aí? A alma deles está presa num lugar. E a alma deu livre curso à amargura dele. E ele fez o que não devia. Ontem eu vi um pastor bravo que alguém questionou ele, que ele falou que quem suicidou foi para o inferno. E ele tem razão. Quando é o ímpio que suicida, para onde que ele vai? O inferno. O macumbeiro para o inferno. Agora o pastor suicidou, foi para o céu? Não, ele foi para o inferno. Foi para o inferno. Todo pastor que suicidou foi para o inferno. Por causa do versículo, quem destruir esse templo, eu o destruirei. A alma, quando fica com tédio da vida, ela vai para a amargura. A alma pode ser roubada, meu irmão. 35:12. Uma das coisas que rouba a alma, sabe o que é? Decepção, que as pessoas tanto falam. Ai, fiquei decepcionado. Rouba a alma. Tem pessoas que ficou tão decepcionadas que foi roubado na alma. Salmo 35:12. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Ou algumas Bíblias dizem assim, roubaram a minha alma. A alma pode ser roubada. Eu tenho estudado sobre um espírito que ocupa uma pessoa. E ontem ele ficou de vir, ele não veio, por quê? Porque eu falei para o demônio, falei, você vai me contar até quanto tempo você vai ficar aí. O espírito ocupa uma casa, isso aqui é uma casa. O espírito ocupa uma casa. E aí porque entre os espíritos existe cadeia hierárquica. Por isso que Gabriel não ousou falar palavras contra Satanás. Antes disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, até quando disputava o corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele palavras, disse, o Senhor te repreenda. Porque no nível de céus, cada um tem o seu lugar. E é por isso que pessoas nunca vão conseguir avançar comigo. Porque o Espírito que Deus me deu, Ele me deu autoridade para falar e o outro quietar. O outro chegou aí na porta bravo, eu olhei para ele e falei, quieta. E ele, pá, quietou na hora. O neto, filho. Quietou na hora. Eu falei, quieta, rapaz. Ele quietou na hora. Eu abracei ele e chorou. Eu abracei ele, apertei ele no meu peito, ele chorou até. Porque é um espírito que ocupa. E se eu souber como que é, eu tenho mais chance de ajudá-lo. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, porque Deus te enviou para libertar os cativos. Agora, se você não estuda a Bíblia, como é que você vai libertar? Se não é livre. Aí eu falei, quieta, rapaz. Aí eu ia perguntar para ele, até quando você vai ficar aí nessa cadeia? Até quando você vai ficar aí?
Porque o espírito pode ficar em você por um tempo e sair embora. Por exemplo, teve muita gente aqui que estava ocupado pelo espírito do vício. Foi embora, nunca mais usou droga, nunca mais foi embora. O espírito saiu dele. E eu quero saber até quanto tempo você vai ficar nesse corpo. E o dia que você vai sair, você vai acabar com a casa ou você vai desocupar a casa? Porque quando o espírito que ocupa o corpo sai da casa, ou ele abandona a casa, ou ele destrói a casa. Se ele abandonar a casa fica limpa e arrumada. E se ele voltar a encontrar vazia, cada um que saiu traz mais 7. Mas a maioria destrói a casa, eles matam. Por isso que essas pessoas morrem. Porque eu vou perguntar para ele, quando você sair daí, tu vai desocupar a casa ou tu vai derrubar a casa? Existe uma disputa por essa casinha chamada seu corpo aí, ó. Isso aqui é uma casa, é a habitação. Não sabeis vós que sois a habitação do Espírito? O mundo espiritual, por isso que aquele povo tinha mais influência no mundo espiritual do que nós, porque eles estudavam essas coisas, eles sabiam dessas coisas. Jesus vai passando, um demônio gritou assim aí, você vai mandar nós embora do país? Não foi assim que falou? Você vai mandar nós embora do país? Não, manda eu entrar nos porcos. Você pode expulsar o demônio de um país. Existem demônios que ocupam um país. Por exemplo, essa nação é ocupada por demônios. Aquilo que a gente orava lá na montanha. A alma pode ser roubada. A alma desfalece. Ela desfalece. Salmo 107:5. Se a pessoa está bem e daqui a pouco a alma desfalece. Ontem, quando eu comecei a fazer um estudo sobre isso, e vai escrevendo, amados, ontem me bateu um peso, um sono tão grande, que se eu fechasse o olho, eu seria capaz de dormir para a eternidade. Peso, porque o diabo não quer que você seja livre. O diabo não quer que você... O diabo é igual ao governo, rapaz. O diabo é ministro de todo governo. Por que o governo não investe em educação? O governo não vai investir em educação nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. O governo não investe em educação. Por quê? Porque se investir em educação, tu liberta. O diabo não quer que você seja livre. Por isso que ele amarra a tua alma para não ler a Bíblia. Por isso que ele põe a tua alma na preguiça. Ele prende a tua alma na preguiça. Ele faz a tua alma desfalecer. Ele rouba a tua alma. Ele vai fazendo de tudo. Porque o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Uma das formas que o diabo mais prende você é pelo medo. Quantos crentes têm medo? Quantos crentes têm medo? Ainda que Deus disse 366 vezes não temas, não temas, não temas, não temas. É uma das estratégias mais fortes do diabo dentro da igreja, é medo. As pessoas têm medo. Tem medo. Ontem lá na célula eu falei para os meninos, eu estou pedindo a Deus para me levar de volta no inferno. Você já foi lá? Porque eu preciso voltar lá. Eu já fui lá uma vez. Eu preciso voltar lá para ver umas coisas. Preciso voltar lá para ver umas coisas. Como é que eu vou saber se eu não for ver? Então vamos lá, preciso ir lá ver. A alma pode ser roubada, a alma desfalece. Salmo 107:5. Olha que coisa linda. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então na sua angústia, ou seja, quando a alma desfalece, você fica angustiado. Quando a alma vai desfalecendo, você vai entrando na angústia. Olha lá. Clamaram ao Senhor e Ele livrou das suas tribulações. Uma alma angustiada, uma alma desfalecida vai te levar para a angústia e para a tribulação. A alma desfalecida, a alma morre. A alma morre. Mateus 10:28. Não temas o homem que mata a carne, temas a Deus que mata a alma. Porque a salvação é da alma. O fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. A alma pode ser comprada, adquirida. Marcos 8:37. A alma pode ser comprada. Por isso que lá em Gênesis o rei de Sodoma falou para Abraão: fica com os bens e me dá as almas. As almas podem ser compradas. O que o rei de Sodoma falou? Eu quero comprar essas almas com isso. Ou seja, atrás da riqueza você vende a tua alma, o rei de Sodoma. Por causa dos bens, você vende a tua alma. Marcos 8:37, a alma pode ser comprada. O que daria o homem pela sua alma? E aí remete lá para Gênesis.
lá, né? Não, Abraão, fica com os bens e me dá as almas, me dá essas pessoas. A alma deve ser ganha. E como é que ela pode ser ganha? Lucas 21:19 vai falar: no sossego e na tranquilidade ganhareis a vossa alma. No descanso em Deus, na confiança em Deus, na tranquilidade em Deus, numa vida sem ansiedade. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer nem de vestir. Está vendo por que Deus vai falando essas coisas? Hoje, quando você começa a ver sobre cadeias da alma, eu vou falar algumas aqui, você vai ver como que nós somos presos. Como que a igreja é presa. Por exemplo, tem gente que acorda, está numa boa, mas chega aqui e dá um sono do peru. Por quê? Dá um sono do peru. Tem gente que está numa boa, começa a ler a Bíblia, bate um sono, um peso no ombro, um sono, é só parar de ler a Bíblia, o sono vai embora. Já reparou isso? Alma presa. Alma presa. Só começa a ler a Bíblia, bate aquele sono que não aguenta. Aí você fecha a Bíblia, acabou o sono. Foi embora o sono. Porque o diabo não quer que você seja livre. E as cadeias da alma, amado, né? Mateus 16:26. Nós vamos estudar muito sobre isso. Para que a gente seja livre. Todos nós, em nome de Jesus. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ela pode ser comprada, pode ser perdida. Perdeu a alma. O cara foi tanto atrás de bobagem que perdeu a alma dele. A alma entristece. Jó 19:2. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Ou seja, palavras afligem a sua alma, entristece a alma. A alma fica perturbada. Salmo 107, versos, vamos passear nos aqui, 14. Tirou das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Cadeias da alma. Verso 16. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. A alma pode estar presa num lugar onde tem porta de bronze e tranca de ferro. Verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Essas cadeias, olha o verso 18. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte e então na angústia. Ou seja, a alma vai se aborrecendo até do que come. A pessoa fica aí, já viu esses que não comem mais? Como é que chama essas? É uma doença. Oi? Anorexia. A alma aborrece da comida, não come mais. Não come mais. E vai para a morte, vai para as portas da morte, na angústia e na tribulação. Então nós vamos estudar essas cadeias da alma, Salmo 142:7. Vamos estudar esse ano, vamos fazer um seminário sobre isso, para que a gente seja livre. Salmo 142:7. Tira a minha alma do cárcere. Olha Davi falando. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. Ele está falando dos perseguidores dele. Ele está falando assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. A alma presa. Entendendo? O diabo sabe quando a pessoa vai ser livre, meu irmão. O diabo sabe quando o pau de Deus vai chegando perto dele e ele, ó, pode ficar tranquilo, vai só vomitar. O diabo sabe, meu irmão, quando esses dias quem teve o sonho da cobra, tem uma cobra que nós vamos precisar quebrar ela pelo meio. Eu tive 2 sonhos bacanas esses dias. Um
Foi com um boi preto, rapaz, mas era um cepa de um boi, mas um cepa mesmo de um boi. E eu tinha uma faquinha tão amolada, que eu passei bem assim, rapaz, eu gosto de, você já viu que eu gosto de fazer, né? Já a cabeça dele virou de lado e rapidinho eu estava com a cabeça dele na mão. Eu estava com a cabeça dele, um boizão preto enorme, uma cabeçona enorme, branquinho o osso assim, passei assim, pá. Agora esses dias a Elvânia teve uma visão, que havia uma cobra dentro da igreja, que todo mundo corria dessa cobra, e que eu fui lá e peguei a cobra e quebrei ela pelo meio. Essa igreja vai ser livre em nome de Jesus. Eu não falei para vocês que eu ia brigar para botar a casa em ordem? Vamos botar essa casa em ordem. Só vai ficar preso quem quer, porque tem gente que quer. Tem uns que não adianta. Se abrir a porta da grade, ele não vai sair. Mas quem quiser ser livre, vai ser livre. Em nome de Jesus. Vou te falar algumas cadeias da alma. Só algumas. Apocalipse 9, 1 e 11. O abismo. Tem gente que está preso no abismo. Ele não vê, ele está não no abismo. E a Bíblia diz, o abismo devolverá os seus mortos, o além devolverá os... Ó, tem gente que tem alma presa no além. Tem alma presa no mar. E o mar devolverá os seus mortos. O abismo devolverá os seus mortos. O além devolverá os seus mortos. A terra devolverá os seus mortos. Abismo. Outro lugarzinho que tem alma presa, na cova. Salmo 57, 6. Virava uma manada de bode. E quando eles voltavam muitos bodes. Muitos bodes. Por isso que a Bíblia diz assim, o diabo, quando é expulso de uma casa, ele anda por lugares áridos. Não encontrando descanso, ele volta. E se encontrar a casa vazia, arrumada, ele entra e cada um que saiu traz mais, porque ele se multiplica lá. Então essa casinha chamada seu corpo aí, ó, essa habitaçãozinha aí, ó, ela é um lugar disputado. Ela é um lugar disputado. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Porque se eu não estiver cheio do Espírito, eu vou dar um lugar ao diabo. Quem não está cheio do Espírito, vai dar lugar ao diabo. E o diabo não entra sozinho. Por isso que a pessoa tem um lugar da alma dela que está preso, porque naquilo ali ela deu lugar ao diabo, ela não se encheu do Espírito. E por isso a Bíblia diz, transbordai-vos. O que é transbordar? Vazar por cima, não é verdade? Porque se eu vazar por cima, não cabe mais outra coisa dentro. Não cabe mais outra coisa. Por isso que tem gente que está na igreja na marra, a alma está presa. Tem tédio. A alma começa a ter tédio da palavra. Começa a ter tédio da pregação. A alma começa a ter tédio do lugar. Por isso que tem pessoas que vazam. Deu lugar ao diabo, o diabo entrou. Pronto, meu irmão, o diabo não entra aí para não ocupar o espaço todo. Ele entra para ocupar o espaço todo. Porque como você não se encheu do Espírito, o diabo se encarrega de te encher dele. Quem não se enche do Espírito, pode ficar sossegado. O diabo se encarrega de se encher de você. Por isso que o caminho da pessoa é para o desastre, Mas o problema da igreja é perdição na alma. Onde que os jovens estão presos? Na alma. Nessas cadeias infernais. Nós vamos estudar uma por uma delas. Deus deixou jeito de livrar? Deixou. Palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus e a presença do Espírito. Isso é suficiente para arrebentar, porque as portas do inferno tem alma presa para tudo quanto é lugar. E de todo jeito. Fecha os teus olhos. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Tem alma presa no abismo. Tem alma presa na cova. Tem alma presa nas cadeias infernais. Tem algumas presas na escuridão. Tem almas presas no inferno, tem almas presas na perdição, tem alma presa no lamaçal, no laço, na sepultura, e aí vai indo. Por isso Davi diz, tirou-me de um lodaçal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha. Remiu a minha alma da sepultura, tirou a minha alma da cova, livrou-me do laço do passarinheiro, das setas que voam de dia. Por isso que a nossa luta não é contra carne nem sangue.
principados, potestades, dominadores. Será que a sua alma não está presa em algum lugar? Você tem medo? Você não crê no Senhor, que o Senhor é contigo, que Deus é contigo? Você não crê nisso? Mas Deus disse 366 vezes, não temas, eu sou contigo. Jesus disse assim, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Sabe, filhos? Às vezes, nós escutamos uma palavra e ela bate na gente assim que rebenta. É aí que é preso. E por que o diabo nos leva a aborrecer? Porque se eu receber a palavra, eu sou liberto. O diabo me leva a não receber a palavra. Ele recusa. Ele faz a alma ficar enfastiada da palavra. A Bíblia diz que eles deveriam de ter coceira no ouvido. Quando você ouvir uma palavra e ela bater duro em você, pensa sobre ela. Pensa sobre ela. A Bíblia diz, repreende o sábio e ele se torna mais sábio. Repreende um sábio e ele se torna mais sábio. Onde será que está nossa alma? Será que nossa alma não está farta? Porque na alma farta, ela pisa o favo de mel. A alma farta fala da alma soberba. Se recusa palavras, não é para mim, não sou assim, não sou desse jeito. A alma farta pisa o favo de mel. Mas é uma alma sedenta, todo amargo é doce. Ou seja, para aquela que quer ser livre, toda a repreensão é bem. Como anda a sua alma? E você vai ver que a mente é o campo. A mente é o problema. Por isso que lá em Romanos está falando sobre uma mudança de mentalidade. Já reparou que tem algumas coisas que parece que você não consegue mudar de mentalidade? Você já reparou que parece que tem algumas coisas que você não consegue pensar diferente? Por mais que você se esforce para pensar diferente, por mais que você se esforce, você já prestou atenção que parece que não vai, que aquilo, naquele, é uma cadeia. Porque a Bíblia diz que eu só vou ser transformado se eu renovar os meus pensamentos. Pai, obrigado por esta manhã tão linda, tão preciosa. Obrigado porque o Senhor deseja libertar o seu povo. E eu sei que o Senhor vai libertar essa igreja em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, prepara o coração dos meus filhos, ó Pai amado. O Senhor sabe, ó Deus, que o desejo do meu coração é ver todos os seus filhos livres, libertos, para poder, ó Pai amado, permanecer na sua casa, para poder, ó Pai amado, render glórias ao teu nome. Como disse Davi, liberta minha alma da cova para que eu te glorifique. Como disse Jó, se eu morrer, quem é que vai te louvar? Se eu morrer, quem é que vai te adorar, Senhor amado? Então, Pai, em nome de Jesus, hoje, fala com as famílias em Cristo aqui, no Parque Universitário, em Itiquira, em Poxorel, em Campina Verde, na África, em todos os lugares, ó Deus amado. Fala com a Redenção, com a Ebenezer. Em nome de Jesus, Pai. E vai preparando o teu povo, ó Deus, para esse ensino. Porque eu sei, ó Deus, que nós seremos livres. Porque o Senhor nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade sobre ti mesmo, sobre a palavra. E quando você tiver conhecimento real sobre você e sobre a palavra, tu é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que eu preciso encarar, Pai, a mim mesmo, nas minhas fraquezas. Eu preciso ter uma noção exata de onde eu estou falhando, de quais são as minhas fraquezas de alma. Pai, hoje eu quebro, cancelo e anulo todo o decreto do diabo nesse lugar. Todo o poder do inferno, Pai amado. Ou da obra do diabo. Tudo que entrou pela boca, ó Deus amado. Pelos olhos. Em nome de Jesus, vai saindo. Em nome de Jesus. Oh, Jesus.
Hoje é sexta-feira, um excelente dia. Lá em Lucas 8:31, eu vou ler para você, está escrito assim. Lucas 8:31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Quando Jesus se aproximou daquela legião de demônios, ou seja, tem a alma presa lá no abismo com esses demônios aqui, ó. Quando Jesus falou assim para uma pessoa, a parábola do credor incompassível, ele falou assim: olha, você tem que acertar com seu irmão, porque senão você vai ser entregue para os verdugos. E os verdugos te levarão para a cadeia. E lá você vai ficar até pagar o último centavo. Pecado é uma das coisas que prende a alma, até que a gente pague o último centavo. Por isso que quando eu peco, eu já vou logo para Deus e falo assim: eu pequei, aqui meu pescoço. Mas Jesus disse para aquele: falou, você vai ser levado para os verdugos, e lá você vai ficar até pagar o último centavo. Em Apocalipse capítulo 20, verso 1, está escrito assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ou seja, esse abismo tem uma chave, ele é uma cadeia, e ele tem uma corrente. Por isso que tem pessoas que andam arrastando correntes. A Bíblia é um livro... Na verdade, hoje eu penso que foi entabulado assim para que nós não tivéssemos acesso ao conhecimento muito rápido. Por isso que ela foi colocada os livros, você tem que ir para lá e para cá, e para lá e para cá. Jó 33:30. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e alumiar com a luz dos viventes. E o alumiar com a luz dos viventes. Para reconduzir da cova a sua alma. Verso 28, ele disse assim: Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Para guardar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Oh Deus, obrigado. Salmo 142. Verso 7. Verso 6. Atende, Senhor, o clamor das famílias em Cristo, pois nos vemos muito fracos. Livra-nos dos nossos perseguidores, porque são mais fortes do que nós. Tira, Senhor, a nossa alma do cárcere, para que nós venhamos a dar graças ao Teu nome. E os justos nos rodearão quando o Senhor nos fizer o bem. Pai, nós abençoamos aquele alimento, consagramos ele a Ti, que ele seja para nós alegria, sustento, comunhão e paz. Vamos estudar mais? Hoje eu só passei assim para você despertar a sua curiosidade, que agora você vai pegar na sua Bíblia e vai destrinchar ela todinha.